Gospel Radical Podcast. Salve, salve galera, de cá DJ César. Estamos começando mais um Gospel Radical Podcast. Hoje aqui com dois empresários top, hein? Satisfação em recebê-los vocês aqui, Robertinho, o Érico. Tamo aí. Tá um pouco nervoso, Robertinho? Não fica nervoso, não. A gente tá aí feliz, né, Robertinho? De estar aqui hoje, né? Isso. Falando. A gente tá aqui também pensando sobre essa oportunidade que está nos sendo dada. A gente fica nervoso porque realmente a gente sabe que vai ser passado por uma galera, né? Vai ter um monte de gente que vai ver, que vai observar o que a gente vai falar, e isso é importante, né? Porque o podcast ele ajuda a isso, você sintetizar as ideias. Muitas vezes você tem líderes hoje falando, mas não estão sendo ouvidos, e aí não vem o resultado. Fica só naquele seu mundinho fechado, e hoje com a tecnologia você tem esse avanço, né? Até você demonstrar seu trabalho, qualquer tipo outro de projeto, você também falar da palavra de Deus, que também é o nosso foco. O nosso primeiro foco é falar a palavra de Deus. A maioria das pessoas que eu trago aqui para ser entrevistado são pessoas que têm superação de vida, igual Deus me deu essa oportunidade de ter a superação de vida. O Robertinho é um amigo de também longa data, acompanha, ele tá um pouco nervoso porque antigamente a Gospel Radical era só o áudio, era rádio, né, Robertinho? Agora a gente tá nas câmeras, reformulamos toda a Gospel Radical. E o Robertinho fez várias coberturas com a gente de eventos, gravação de videoclipe do Pregadores do Gueto. Lembra, Robertinho? Mó rolê o dia inteiro, né? Foi bacana, foi bem proveitoso, aprendi bastante. Foi show de bola. Participou também dos nossos stands do Salão Internacional da Expo Music Gospel, vários. A maioria dos eventos o Robertinho tava junto com a gente. Eu lembro quando eu não tinha carro, ele emprestou o carro dele pra gente transportar a caixa de som. Porque, Érico, antigamente a gente ia fazer evento, cara, a gente não tinha carro, era carregando caixa nas costas, mesa de som, pra você conseguir fazer alguma coisa. Inauguração de igreja, aniversário. O Robertinho participou bastante. O Robertinho fez essa minha barbinha aí, que era o meu slogan, né, pra ficar bonito. E também, quando eu comecei os eventos, a gente estava comentando na entrevista anterior, ele que meio que incentivou essa pegada minha de mexer com o evento. Ele fez uma montagem minha com a minha esposa, ficou parecendo a Joelma e o Chimbinha lá. Era bonito. Isso. Rendeu até casamento. Verdade. O Roberto também é um empresário, né? Ele tem um salão de cabeleireiro, Pura Vaidade, né, Roberto, que é onde ele atende ali, tem todo um processo, né, para você cortar o cabelo. A gente participou ali do curso do Érico na fábrica dele, tem todo um processo, né, para você cortar um cabelo, aplicar um produto, né, Roberto? Fala um pouquinho, hein? Isso, o cabelo, né, os cuidados dos cabelos, ele não começa ali no salão, ele começa lá nas indústrias, na produção dos produtos, shampoos, cosméticos. A gente depende muito da qualidade dos produtos da indústria para estar levando um bom resultado, né, no cabelo, para o cabelo das clientes, né? E no Salão Pura Vaidade aqui, e na unidade aqui na Mascote, a gente tem tido muitos bons resultados, né? Graças a Deus. E tem todo o processo vem desde lá, ó. A gente pode imaginar que o processo ele vem desde da fábrica dos cosméticos. Um bom produto, um bom trabalho, né? Fazendo aplicação com técnicas, né, feitas direitinho, certinho, o resultado ele aparece. E as clientes gostam bastante. Cada trabalho é um trabalho, um tempo, né? Um tempo de hidratação, um tempo de reconstrução, um tempo de escova. Mas no final, o importante é o resultado. E os resultados estão sendo muito bons. Eu conheci o Roberto, ele sempre foi empreendedor, né? Como que você vê esse lance de você empreender? Eu lembro que quando a gente começou com a Gospel Radical, você até fazia algumas artes, né? Você fazia panfleto, banner. Como que vê essa visão de você empreender, você ter seu próprio negócio? Ó, é engraçado, né? Eu comecei a ter o planejamento de ter meu próprio negócio porque eu me via muito dedicado à empresa que eu trabalhava. Por duas empresas muito grandes, uma estatal, uma multinacional. Eu me dediquei muito bem e por reformulação do quadro de intenção deles, eu fui mandado embora. Porque a partir de agora, eu vou procurar trabalhar muito bem para mim. Eu acredito que eu vou ter sucesso. E eu pensei no que eu poderia trabalhar, né, para mim.
E a minha família, ela já vem dessa linhagem de salão de cabeleireiros. Então, eu falei, vou entrar no salão de cabeleireiros. Entrei como auxiliar da minha mãe. E nessa de auxiliar, eu falei assim, vai fazer um curso, vai isso, vai se profissionalizar. Beleza, fiz o curso. Com pouco tempo, já estava atendendo bastante gente, a ponto da minha mãe falou assim, Roberto, estou acompanhando o seu ritmo, você quer ser meu sócio? Ah, qual que é a proposta? Então, a proposta, no momento, achei bacana, ela facilitou, porque minha mãe facilitou ali. Mandar um abraço pra ela, uma ótima profissional também. Já cortei cabelo com ela, minha mãe cortou cabelo com ela. Dona Lia é referência lá No Alamos. Como é o nome dela? Dona Lia. Um abraço, dona Lia. E ela gosta muito dos seus produtos, viu? Que Vem lá bom. no salão dela. E ela falou, você quer ser meu sócio? Eu falei, tudo bem. Só que quando eu passei a ser sócio, eu comecei a colocar as minhas ideias dentro Em do prática. salão, em prática. Pra você ter ideia, na época não existia maquininhas de cartão facilitado dentro do comércio. Eu falei, mãe, vamos pôr uma maquininha de cartão? Vai ter Tinha um que pagar ali custo. na lata, né? Era um custo, era um investimento. Falei, mas Uhum. isso é ideia de empreendedor, investir. Investimento. A gente vai ter um retorno por causa disso. Ah, não sei, mas vamos colocar? Vamos. Eu falei assim, eu assumi o risco. Assim, ó, eu assumo o risco, eu invisto. Se perder, eu perco. Se ganhar, eu divido o lucro. Tá bom. Bom, coloquei. Meu, pra você ter ideia, mudou o público na época, mudou o ticket médio de consumo. Por quê? Era normal cortar o cabelinho, escovinha, cabelinho, escovinha. E aí começou a vender até outro tipo de serviço, né? Que nem no meu caso. Quando eu comecei lá, eu comecei a cortar o cabelo. Depois aí você me ofereceu a barba. E depois eu comecei a alisar o cabelo. Então, você era 3 tipos de serviço. Exatamente. Ah, mas e para pagar? Passa no cartão. Aí isso aumentou o ticket médio. E aí eu vim colocando coisas novas. Falei assim, mãe, agora a gente precisa de uns produtos mais elaborados, mais sofisticados, isso requer investimento. Aí eu falei assim, Roberto, essas ideias são boas, mas eu sou do tempo do caderno. Não consigo correr junto com Esse você. sistema não é comigo. Você quer comprar o salão? Mas tá bom, irmão. Eu compro seu salão. Eu comprei a Camila, eu comprei o salão dela e foi o meu primeiro salão. Foi um salão que já era da família, que eu entrei estagiando, aí eu passei a ser sócio, e depois eu comprei esse salão E eu lembro que era bem pequenininho o seu espaço ali, né? Depois foi pra avenida, um espaço bem maior. maior, num ponto bem localizado, estratégico. E isso, empreender, me fez também passar para frente a forma daquela forma que eu trabalhava, ser exemplo, e conseguir, da mesma maneira que eu entrei meio que cru dentro do salão e cresci, consegui fazer com que outras pessoas entrassem para ajudar a lavar um cabelo e saísse profissionais que hoje Tem até seu próprio salão, né? Pessoas que trabalham com você têm seu próprio salão. salão. Então aí, na caminhada. Então, fala, empreender sempre é bom. E a pessoa que é esforçada para os outros, se ela for esforçada para ela, empreendendo, ela vai ter um sucesso. O seu resultado, né? E eu também lembro que você só foi evoluindo, né? Parabenizar você pela sua determinação. Eu lembro também que você montou a sua loja lá no Castro Alves, né? Vendendo produto de cosmético e no fundo você fazia parte de salão de cabeleireiro. Até mandar um beijo pra minha sogra, a dona Célia, trabalhou com o Roberto. E você foi evoluindo. Hoje você tá ali na Vila Mascote com as suas irmãs. Isso, hoje eu estou com minhas irmãs, né, na Vila Mascote, o salão, é um salão familiar, continua sendo, a nossa pegada é salão familiar. Da hora. E tem um ambiente familiar. Uhum. O cliente ele gosta disso também. A gente não é robótico. Não é? Então a gente tem um ambiente familiar, aconchegante, e isso traz frutos e resultados. Então estamos na caminhada aí, a gente está querendo crescer mais. Estamos com projetos aí para poder crescer. Bora pra cima, né? É que nem a gente tava comentando. Hoje é que o cara, às vezes ele não tem muito conhecimento, ele não pesquisa. Hoje eu tô pesquisando muito essa parte de empreender, porque também eu era leigo, né? Também sempre trabalhando CLT, né? Nunca tive essa visão de você empreender. Eu vi um post hoje, não sei se é a pronúncia certa daquele corredor lá, o Usain Bolt, né? O cara, ele treinou 4 anos. 4 anos ele treinou pra correr um dia, pra conseguir ganhar a primeira corrida da vida dele. 4 anos o cara treinou. Aí o que
que eu quero trazer para isso? Às vezes o cara ele quer investir um dinheiro aqui já para, não, vou montar meu negócio, vou investir isso aqui para já no mês que vem ele já achar que ele já vai lucrar mó grana, né? Planejamento é super importante nos investimentos. Tem que ter um planejamento prévio. A gente tem que saber, como eu fui falar, dos riscos. Tem os riscos, tem os ônus e os bônus. Então, assim, planejamento é fundamental. E nem sempre porque não está seguindo exatamente como planejado quer dizer que vai dar certo. Tem a oscilação. Então, é persistir. É investir, persistir. Com todo planejamento, a gente consegue passar a fase e pular a etapa e chegar no... Para cima, essa é a visão. E também estamos aqui com o Érico, né, da Big Build. Falei certo? Correto, isso mesmo. Isso aí. E também da indústria para favela, um grande empresário. Também tem a parte social da empresa dele que a gente vai falar aqui também abordando. E a gente conversa com o Érico, Roberto, que apresentou a gente aqui pro Érico, César pro Érico, né? E o Érico comentou comigo que quando hoje ele tem uma empresa estruturada e ele começou com R$500, né, Érico? Como foi para você ter essa visão também de empreendedor? Esse trabalho de formiguinha é o que todo mundo precisa fazer para fazer com que do couro saia a correia, né? Então, é tipo igual o Rick Chester. Ele compra a garrafa de água por X reais, vende por Y e tira o lucro, né? Ele vai tirar as custas dele e vai tirar o lucro. É a matemática que não pode falhar, que é aquela conta que a gente chama até de conta de padaria, né? Ela não pode ter erro. A empresa ela tem que dar lucro. Aí a empresa com esse lucro, ela pode discernir o que ela vai fazer. Inclusive ajudar no social, inclusive ajudar na educação, ou reverter para sua própria moradia, para o lazer, para coisas de cunho espirituais, para ajudar os familiares, ou para recreação. Ela vai destinar o que ela vai fazer com aquele lucro. E hoje, o que está faltando no mercado, com tantas boas parcerias acontecendo, porque você vê que tem muito negócio para acontecer, são aquelas pessoas com o bom senso de falar, ó, seguinte, ó, vamos tirar todos os custos e vamos repartir o lucro, o teu é teu, o dele é dele, o meu é meu. Não, alguém quer sabotar alguém no sentido de que ali, né? Vamos maquiar o custo para deixar a bomba na mão de alguém. É isso que não pode acontecer. Isso que acontece praticamente não só aqui nesse ramo de empreendedor, mas o nosso sistema, né? Vaca amarela, pulou a janela. Aqui, quem fala primeiro. Aí, tipo, entendeu? Aquele negócio, uma hora vai sobrar para alguém. Porque a conta não fecha, a conta da padaria, que seria, que nem, por que deu certo lá com a sua mãe? Porque você tava com uma pessoa honesta. Aliás, né, Deus ele fala, né, que até a nossa mãe pode esquecer da gente, né? Mas ele não esquece de nós, né? Eu não tô aqui com o objetivo espiritual, mas eu penso como você no sentido de que a gente tem que deixar Deus, né? Lógico, em primeiro lugar. O projeto Indústria para a Favela não é um projeto que é um projeto religioso e nem um projeto político. É um projeto social. Até porque eu tento ser testemunha de Jeová. E a testemunha de Jeová, a linhagem do raciocínio e o entendimento da visão bíblica que ela tem é de se manter neutro nessas questões. Então a gente segue nessa mesma linhagem. Agora, o projeto social, você vê, independente do partido político ou da comunidade, da tribo, da raça, da língua, todo mundo com a pandemia, o que a gente descobriu, Robertinho? Precisa de higiene pessoal. Se você não tiver higiene pessoal, o que aconteceu no olhinho lá da sua filha lá, o micróbio? Então ela pegou uma bactéria através de um fungo. Então é limpeza, a psoríase, que é a caspa, aquele fungo esqueci o nome lá do fungo, lá tem que pesquisar depois, que se aloja na dermatite seborreica, que é o excesso de eliminação sebácea das glândulas sebáceas que tem em cada um dos nossos folículos pilosos. Você tem ali uma situação de excesso de excreção de sebo e o fungo se aloja ali. Se a pessoa não tem um shampoo, se ela não se lava, se ela não se limpa, se ela não se perfuma, se ela não tem um asseio, se ela não tem aí o que corre em paralelo,
Não é que é antagônico, porque por que a gente chama de antagônico? Porque uma coisa totalmente o oposto da outra. Você falar de higiene pessoal e você falar de autoestima. Porque a autoestima muitas vezes é confundido com um supérfluo. Uhum. Que nem, mas por que o cara tem que andar perfumado desse jeito? Quanto o cara não gastou ali na esborrifada ali? Só que não é essa a questão. A questão é que você hoje precisa da higiene pessoal. Uhum. E automaticamente Você ganha fazendo, você estética. já tem a questão da autoestima, que embora pudesse ter sido por muito tempo subestimada, hoje os estudos randomizados, os estudos médicos, clínicos, os estudos científicos, inclusive os termos aplicados a esses novos estudos, como por exemplo bipolaridade, síndrome do pânico, síndrome de borderline, e entre outras tantas síndromes e transtornos descobertos nessa nossa geração, a gente se dá a esses novos nomes o fato das pessoas com baixo autoestima Não querer se cuidar, né? querer se cuidar. Isso eu tiro porque quando eu tava com depressão, eu não queria ficar passando gel no cabelo, né? Ou tomar banho, tipo, às vezes ficava um dia sem querer tomar banho, não cuidava da higiene pessoal. E aí Ninguém vai querer ficar perto Então, de você. e aí trazendo a parte da pandemia, você vê que era algo básico ali que a Agência Nacional da Saúde na época, qual que era a prevenção? Era você lavar as suas mãos e usar o álcool em gel, que aí entra essa parte de higienização pessoal, né? Tanto que a Anvisa, com um excelente bom senso, liberou até mesmo produtores, mesmo sem seus registros lá, fazer. Uhum. Ajudou a população. Porque precisava, não tinha. Entendeu que o álcool 70 é importantíssimo para matar a bactéria. Nossa, antes da pandemia eu nem imaginava para que servia essa reformulação de álcool 70, não sei o que, entendeu? Eu usava o álcool É uma graduação isopropílico. menor, acho que é 62% já mata. Por aí. Com 60, tem que pesquisar lá, mas com 70 vai matar, entendeu? A única coisa do álcool que eu sabia era aquele álcool isopropíleo, porque a gente usava para desmontar os notebooks da empresa, né, para limpar ali placa, mas a sociedade mesmo parou para realmente ver o que é higienização pós-pandemia e no começo da pandemia. Se a humanidade buscasse o design inteligente ou Deus dentro da ciência, ela ficaria cada vez mais perplexa. Tudo que você imaginar, embora a gente está falando hoje de um projeto social como Indústria para a Favela, que é um projeto que visa com que o consumidor periférico ou o empreendedor periférico, nesse método de lealdade que a gente vê que é tão importante nesse método de vendas do porta a porta, você ter aqueles parceiros que são leais, que fecha o time com você, que monta a estrutura, que sabe, vai lá, que monta fazer a tabela de preço. Eu comecei com kit. O Rick Chester começou com uma garrafa d'água. Você começou com um kit lá de águas marinhas ou um outro kit lá que te apresentaram. Então, assim, você começa com o que você quiser. Ele comentou há pouco comigo aqui antes da gente entrar que um zelador de um apartamento fez a garagem, né? Isso, eu apresentei para ele um kit, shampoo e condicionador, né? E falei para ele, para você vender e ganhar, fazer uma renda e tal. E ele, eu conheço bastante gente que é capaz de usar mesmo isso aí para ele. Leva um. Nesse de leva um foi para 2, foi para 4. Chegou 10. E aí, com o passar do tempo, eu falei assim, aí, bacana, sucesso. Ele falou, rapaz, eu consegui vender esses kits aqui, fazer a garagem da minha casa. Montou seu próprio A estoque. garagem da casa, a garagem, porque o carro, para guardar, talvez fez a laje, vai poder fazer talvez uma refeição, convidar uns amigos. Ele teve um progresso, ele teve um avanço pessoal por uma renda complementar. Ele não abandonou o emprego dele, ele não mudou o ponto de vista dele, ele só teve uma oportunidade. Ele era um porteiro, né? Um porteiro zelador ali, aí passava a moradora, tem uns kits bacanas aqui e tal. Você sentiu o cheiro? Olha, nossa, é forte, né? Gostoso. Eu queria um. Minha filha quer um. Minha sobrinha. Aí começou a vender. Aí todo mundo do prédio começou a comprar dele. E ele, sem sair do serviço dele, foi complementar. Ele conseguiu fazer uma renda para montar uma garagem, que há muito tempo ele queria fazer e não conseguia separar um dinheiro para aquilo. E empreendendo, ele conseguiu. Sim. Sem muito Empreender. Sem ter não é jogar um dinheiro fora, mas ele poderia ter só a visão e falar, só vou conseguir montar meu negócio se eu tiver um espaço comercial
Pra mim conseguir empreender, que nem lá, a gente montou a estética automotiva. De início, a ideia é essa visão. Eu preciso alugar um salão ou um terreno para montar o meu lava-rápido da estética automotiva. Aí a gente fez o quê? Montou na garagem a estética automotiva. Entendeu? Eu acho que o que atrapalha um pouco a pessoa empreender e querer investir é primeiro colocar as dificuldades na frente. Né? Para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E começa a vir com as dificuldades na frente. E a aceleração, né, de ver já o negócio, boom, né, dar um boom. E quer, tipo assim, às vezes comparar, né, comparar algo consolidado com algo que ela pode fazer, que são coisas diferentes. Eu posso fazer uma coisa, aquilo ali já está consolidado. Há quanto tempo vem sido trabalhado para chegar naquele nível, naquele estágio? Não. É igual o que você falou lá do tratamento do cabelo. Embora cada cliente venha com um estágio num momento ali daquele seu cabelo, mas com o tratamento, com o passar do tratamento, você chega no resultado que ambas querem, que é a satisfação do cabelo. Tanto para você vender, né, o seu corte, o produto que você aplicou e o gosto ali do cliente sair com que ele foi já em pensamento sair com o resultado final. Exatamente, isso mesmo. E Érico, como que surgiu, assim, você formado em química e tal, como que surgiu a ideia de você montar essa empresa de cosmético, a Big Beauty? A Big Beauty foi o seguinte, primeiro, eu já vinha como técnico em química formado na Inesul, lá em Londrina, no Paraná, com a ideia que o meu pai ele já tinha uma lavanderia de sofá, tapete, cortina e carpete, e eu tinha a ideia de fazer algo na questão domiciliária. Então eu fiz o curso técnico para isso. Só que lá mesmo em Londrina eu conheci um amigo que é muito parceiro na época, ele me ajudou com essa mudança e eu trouxe um kit para cá e com R$500 eu comecei o meu projeto que já dentro do meu planejamento, né, conforme aquele outro entrevistado aqui do podcast estava falando sobre planejamento, já tinha dentro dos meus planos me casar com a minha atual esposa. Então já estava namorando ela. Eu queria ficar mais próximo dela. E aí eu comecei a venda lá no Tatuapé e comecei a fazer todo o trabalho. Meu sogro e a minha sogra eles são separados, então ele me hospedou na casa dele e eu aproveitei essa ajuda que ele deu e saí a pé com os kits e falei, vou começar a trabalhar. E aí fui fechando meus primeiros clientes que compram comigo até hoje. Fidelizei, fui fidelizando cada um sem deixar ninguém para trás e fui aumentando. Aí de um produto passou para vários. Aí a empresa, eu percebi a necessidade. Da mesma forma que você lá na multinacional foi mandado embora repentinamente sem saber, você falou, vou dedicar em algo para mim, aí falei, vou montar minha própria marca, e foi nessa que eu entendi que o meu propósito seria ajudar outras pessoas a terem a própria marca. E aí eu tenho hoje ainda algumas marcas que são minhas, mas o meu foco é ajudar as pessoas a desenvolverem as próprias marcas delas e mostrar para elas as dificuldades que existem, né? Porque a pessoa acha assim, vou montar a marca ali, como se eu tivesse que pegar os meus recursos financeiros e aplicar para a pessoa. Eu não tenho condição hoje de aplicar o meu investimento para a pessoa, né? Até porque eu estou gastando bastante esforços para rodar já o projeto. Se for para você além de você ter o seu projeto social, não é só uma pessoa, né, que você está ajudando ela a empreender. A pessoa também tem que saber caminhar com as suas pernas, né? Você dá ali a oportunidade e a pessoa faz a correria para ela. E outra, ela tá se tornando o investidor dela, pô. Ela não tá ali de brincadeira, tá multiplicando o dinheiro que ela tem. Então, se for para ajudar, não vou ajudar alguém nesse estágio, eu vou ajudar alguém que tá mais perto do assistencialismo. Talvez alguém que queira sair do assistencialismo para já começar o empreendedorismo. Então, se for para mim ajudar, eu prefiro ajudar nesse formato, porque ali é onde que a pessoa está moldando, que você pode mostrar os riscos, porque tem muita gente que também não faz o empreendedorismo, mas tem muita gente que faz e se lasca, que tem problemas, porque você tem problemas de todas as esferas ali, como a gente já comentou, ordem tributária, ordem trabalhista, ordem finanças, fornecedores, ordem de societária, aluguel, que às vezes a pessoa não finanças, tem para ter o seu próprio espaço. Tem N problemas que vão mudando conforme o jogo. Não é simplesmente falar eu vou empreender, entendeu? Tudo tem os dois lados da moeda. Então hoje, talvez, o que eu acho que vai acontecer comigo futuramente é que o meu trabalho vai ser cada vez mais voltado para a parte da didática, a parte do ensino. Porque dentro do processo fabril a gente domina desde a parte da fabricação
até a parte da comercialização. Porém, a gente entende que se você não focar em nada, você não vai ter resultado em nada. Porém, se ficar também pulando de galho em galho, macaco que pula de galho em galho quer chumbo. Então você tem que ter ali as pessoas que você confia, o seu time montado, as pessoas que realmente são de confiança. Ah, mas aquela pessoa me prejudicou, ela me agiu de modo traiçoeiro. Você não pode generalizar, porque qualquer coisa que você generaliza, você está sendo preconceituoso. E outro, você tem que dar o benefício da dúvida também. Né? Às vezes a pessoa, você pode ter tido um julgamento errôneo, mas para pensar certinho, será que é aquilo mesmo? Às vezes foi até um momento ali de emocional da pessoa, fez ela ter aquela situação, aquela Atitude. reação com você, que a gente não sabe, eu não sei o que o Roberto tá passando, eu não sei o que você passa. É isso aí. Entendeu? E como surgiu a ideia aqui, né, da indústria pra favela, ó, galera, ó, se liga Eu aqui, sempre ó, fazia essa marca top. a parte das doações, certo, César? Só que o que acontece? Eu nunca tinha chegado e entrado dentro da comunidade. Então o que acontece? Eu tive um parceiro, o Wesley, do canal Comunidade, que veio pela Karen, que veio por um outro, que assim, um vai vindo pelo outro. E aí, um dia eles falaram, ó, pode vir aí tal dia na favela que a gente vai deixar com que um parceiro nosso, o Sidney Wellington, ele venha a te apresentar a comunidade. E aí eu cheguei, esse Sidney Wellington foi lá e me apresentou a comunidade. E ele me apresentou, eu fui conhecendo e fui vendo e fui entendendo. A gente já tinha feito uma doação lá, e aí eu comecei a fazer doações em outras comunidades, aí comecei a conversar com outras lideranças, aí comecei a juntar pessoas, e aí eu tinha muito produto da pandemia, porque começou mesmo na pandemia. Começou ali, bem dizer da verdade, ali em maio, junho, julho de 2020, que foi aquele término aquele vai ou não vai do lockdown, né? Então, a gente já vinha de um momento crucial, né? Teve a greve, acho que dos caminhoneiros, se não me falha a memória. Acho que uns Aí 2 anos aquela antes, final ou de um ano por que aí, para tudo. Aí teve o carnaval, que ficou naquela, porque já sabia, da tinha aquela pandemia, questão da pandemia que já estava rolando na China. Acabou o carnaval em bloqueou março, tudo. acho que foi em 20 de março, pum, bloqueou tudo, né? Quando bloqueou, vou falar pra você, coração bateu Doeu, né, forte, cara? hein? Deu aquele desespero, E né? principalmente pro empresário, né? Porque ainda mais os micros, né? Teve muito cara que quebrou, Meu, porém teve muito que foi também o boom, né? A parte de e-commerce, né? Você vender ali virtualmente, tudo. Quem manteve a sua estratégia, teve que, como fala, se adaptar, né? tive que se adaptar. Se adaptar. E aí foi onde a gente começou a mandar as doações para as comunidades. Só que aí não chega o momento só de você mandar, você tem que ter a sua geração motriz, senão você vai ficar pedindo, daí você vai passar a começar a pedir os outros bens para outras pessoas para mandar para você e não faz parte do contexto. A ideia é a gente ajudar conforme as nossas pernas, é você Como poder pode. ajudar conforme o que você pode. Se for para você ajudar conforme o que você não pode, e outra, a minha ajuda não é uma ajuda como uma ajuda espiritual que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo, não. É uma metodologia de engajamento empresarial voltado ao fator empreendedor. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ganha um kit desse, ele consegue fazer quantas limpezas com um kit de 800 ml? Umas 15 limpezas? Umas 10? Aqui até mais de 15, viu? Pô, esse aqui, 800, pode pôr 25, tranquilo. 25. Mas assim, eu sempre incentivo os técnicos, né, Robertinho, a fazer o uso, mas também eu sei que você não quer desperdiçar. Eu sou um profissional que eu evito desperdício De produto. a gente já ensina, ó, você não coloca produto para cair no lavatório. Se precisar usar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na mesma cabeça, pode usar porque precisou usar. Mas usar para desperdiçar, eu como empresário, eu vejo o lucro indo embora no desperdício. Pelo ralo. Pelo ralo. Então a gente ensina. Fez a primeira aplicação na quantidade generosa, porque a primeira aplicação, a quantidade é generosa, precisa de uma segunda aplicação, é no mínimo a metade do que fez a primeira aplicação. Isso eu ensinando os meus colaboradores. Ah, mas você acha que precisa da terceira aplicação? Então é a metade da segunda. E vai diminuindo. E com 800 ml, a gente consegue fazer isso. Pelo menos no meu salão, 25 serviços.
Sim. É rentável. É É. rentável. Eu sou empresário E uma que é escova rentável. hoje lá? Quanto que é uma escova lá no seu salão? Tá saindo a partir de R$ 60. 60. Então, quando eu deixo isso na comunidade, vamos supor que na comunidade, como todos se ajudam, no sentido de até fazerem coisas diferentes, vamos supor que uma cabeleireira do padrão do Robertinho fala para amigo, ó, que eu vou fazer para te ajudar, não R$ 60, faço 30. Mas ela arruma 25 fazendo 30. 25 vezes 30 Já ganhou. já dá quase 10 vezes 30 é 300, 600, 750 reais quase. Então ela já ganhou 750 reais, certo? Então com um kit, se ela souber aproveitar. Agora, se ela não souber aproveitar, ela já vai levar para a família, já vai usar lá, isso vai durar 10 dias na família acabou. dela. Acabou. Mas já economizou a compra que ela fez. Mas não serviu para o objetivo. Porque o objetivo do Indústria para a Favela, ele, na resignificância dele, é ajudar os empreendedores periféricos a movimentar o empreendedorismo na parte cosmética, produto de higiene, perfumes, domínio sanitário e também essa mesma parte cosmética voltada para os pets, voltada para os animais. Eles precisam também ser limpos e Lógico. asseados, né? Eu não quero ter um cachorro ali que também não tá cheirando legalzinho, que tá com algum probleminha, né? Você quer Tá com também uma pulga, um um carrapato, né? carrapato, uma sarna. doença, que pode trazer uma contaminação para sua criança. Você não quer também as suas crianças doentes, você não quer a sua casa suja. E não adianta, só com água você não vai limpar. Verdade. Você tem que ter um produto químico. Esse produto químico, necessariamente, que nem muitos falam, mas da onde vem a origem? Por exemplo, o lauril. Ele vem muitas vezes do coco babaçu e do óleo da semente de palma. São da natureza. Então, se tem muito preconceito por algumas coisas, sem analisar tudo, tem que analisar com calma. Tem que Todo ter muita contexto. calma para analisar tudo. Eu mesmo, como consumidor final, é muito raro eu pegar aqui o produto, a embalagem do produto e ficar lendo aqui, ó. A não ser quando eu vou aplicar, tipo, que nem vamos colocar na nossa situação do carro, né? O que acontece? Eu vou ler aqui, como que eu vou aplicar essa cera, tal. Mas eu não vou pegar aqui que ingrediente tal, qual produto químico foi usado e tal. E entendeu? todo mundo chega para mim e fala, cara, você não ensina a gente que explica? E eu falo, você sabia que todo o primeiro parágrafo aqui é o descritivo técnico do produto? E que tem uma quantidade de tamanho até de milímetro que você tem que usar para você poder deixar que o leitor usa. Outra, você não tem internet? Entra lá. Pesquisa, dá o Google Indústria lá pra da Favela vida. lá, vai estar clicado lá o produto no site, vai estar o produto. Não tem? Pode ligar para a gente recebe o químico, porque eu estou em construção também. Que nem, por exemplo, Indústria para Favela, ele, a bem dizer da verdade, ele nasceu dia 11 de setembro de 2022. Foi ali que eu inaugurei, lá na minha fábrica mesmo, a gente atendeu 2.100 famílias. E de lá para cá a gente já passou aí 10.000 famílias, assim, que a gente conseguiu atender. Tem até um vídeo, né, que você mandou da galera lá, você entregando os produtos e tal. Depois, se você quiser, até aqui na matéria, a gente coloca esse vídeo aqui, ele entregando os produtos ali. Ou deixa o link pra- depois. Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente tem esse produto, ele vira como se fosse o início de uma fonte de geração de renda. Vai ter gente que vai criar os maiores obstáculos, mas como é que faz? Mas o que acontece? Puxa vida, mas eu tô com esse problema, mas eu tô com aquele problema. E as pessoas estão, de fato, cheios de problemas, e elas vão ter que uma hora se amoldar para que mesmo dentro desse emaranhado, esse mar de problemas que elas têm, elas consigam derivar tempo para ir visitar e levar. Ou ela faz a mudança de vida dela, ou ela fica no mime que a gente conversou aquele dia, né? Que é o quê? Que eu costumo, eu aprendi agora. Hoje, você tem ali sua vida, você tá acomodado, você tem que saber desconstruir para construir. Ou senão você vai ficar lá acomodado pro resto da sua vida. Entendeu? Você nunca vai fazer o seu pé de meia ali. Então você tem família, você quer o melhor para sua filha, você quer uma casa melhor, você quer poder ajudar uma parte social. O que aconteceu? Ele entrou como estagiário, o negócio, ele viu que ele tinha o dom para cabeleireiro, aí ele começou a crescer, evoluir, aí começou a entrar o quê? Dinheiro. Quando começaram a olhar o caixa, ele comentou aí, a mãe com ele começaram a olhar e falou, olha, eu não tô te acompanhando, você é um fenômeno. O que eu faço? Aí, mesmo assim, ele ficou sócio por um tempo, mesmo ele produzindo mais e ali, por toda a consideração, gratidão.
Depois chegou um momento que a mãe dele falou assim, ó, eu não quero mais tocar, filho, leve Faz seu embora, é corre seu. aí, acabou. Ele ficou, aumentou o negócio e montou outras unidades. Uhum. Então, assim, você pode começar ali do zero, irmão, com o trabalho certinho. Vai fazendo do couro, sai a correr, que você vai aumentando, você vai. Ah, mas e se eu sofrer uma injustiça? Aí entra Deus, cara. Eu acredito Uhum. nisso. Também. Porque tem coisa que você não consegue controlar. Não é pela sua força, né? Até mesmo o reino de Deus é tomado pela força, mas você colocar o seu aliado, até mesmo você puxar Deus para sua sociedade, primeiro, pô, mas você tem tudo para estourar. Tudo que você colocar ele em primeiro lugar, todas as outras coisas diz que vão ser acrescentadas, né? Falar agora dos nossos apoios aí, parceria da Gospel Radical, Lumix Gestão, Planejamento e Seguro, beleza? Você que precisa de um seguro, um consórcio, seguro empresarial, vai estar aqui o link da Lumix, o e-mail, entendeu? O link da internet, contato do Reginaldo. Meu, o cara vai te atender super bem, vai ser transparente e falar tudo sobre seguro. E também temos a AMESP do pastor Emerson, beleza? Você que é um cantor, você que quer montar também seu negócio e você precisa registrar esse seu nome, senão na hora que você estourar, que eu tenho certeza que você vai estourar e Deus vai dar aquele boom para você, você pode correr o risco de perder esse nome aí, beleza? E também temos o apoio da Liache Fisioterapia, da cantora Jerusa e o pastor Fábio. Tamo junto e também aproveitando esse lado social, a gente vai falar aqui, vamos dia 13 de maio, estamos com o primeiro Hip Hop Missões Cidadania. Organizador DJ Joilson e Gospel Radical, como sempre, Gospel Radical apoiando DJ Joilson e DJ Joilson apoiando Gospel Radical. Esse evento vai ser na escola Guiomar Novaes, na rua Leone das Moreira 21. Vamos ser toda a parte social, entrega de cesta básica, corte de cabelo, exame destro, medição de pressão, parte jurídica, vamos estar fazendo atendimento para vocês. O evento começa das 8 às 17 e a partir das 10 horas vamos estar aí com vários cantores de nome, a galera top para você. E você que pode ajudar, a gente tá precisando de bala, pirulito pra criançada, beleza? Um abraço. Fica próximo ao Shopping Interlagos, Faculdade de Ibirapuera, Ervante, ali na sua região, beleza? Então vamos continuar aqui, trazendo um pouco aí do que o Roberto, a gente estava conversando aqui no Bastidores. Você mudar a sua visão, a sua estratégia, né? Pro seu empreendimento. Você começou ali, né? No bairro pequeno e viu que você tinha que mudar, tinha que ter start para ir para um espaço maior, você conseguir, tipo, num dia de atendimento, você você pagar o seu aluguel e você vê, né? Você saiu ali do Álamos, foi para um salão maior, depois foi para um outro salão que montou a sua parte de venda de produtos de cosmético e hoje você está numa região ótima ali, né? Que é a Vila Mascote. Você vê, a gente tem que sair desse comodismo, né? Não ficar segregado, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque se você tem um campo, um leque gigantesco ali para você mudar de vida e seu empreendimento. São consequências, né? A gente que empreende e investe vai tendo retorno. O sucesso vem vindo, né? E quando o sucesso ele chega, a gente não pode se conformar com aquilo, senão você deixa de ser um empreendedor. Passa a ser um conformista, né? Não sei se essa palavra existe, mas a gente se conforma com aquilo. Então, o ideal é não se conforma com aquilo que você alcançou, porque são consequências. Eu comecei lá, auxiliar, passei a atuar como profissional, tive a oportunidade de ser sócio, comprei. E assim, a gente vai crescendo. São degraus que vão vindo na frente, a gente vai subindo esses degraus. E cada vez que vai melhorando, vem um estudo. Eu não tenho a mesma cabeça de pensamento de quando eu comecei lá. Eu estudo, tem as parcerias. Mas vai vir gente que faz desde antes da pandemia que não te encontra, que vai vir querer conversar com você hoje, que não conversou com você todo esse tempo, e vai achar que você tá com a mente de lá atrás ainda. Então, a gente tem que se mostrar, ser visto, ensinar. Outro dia mesmo eu estava conversando com você, o quanto de pessoas que passou por dentro do meu salão e hoje estão melhores do que eu, muito melhores. Graças a Deus eu vejo, eu tenho até como referência essas pessoas. E outra, você fez também o ID, né? Amar o próximo também, né, meu? Você investiu o seu tempo, você abriu o seu espaço pro próximo, para você não ficar naquele esquema, tipo assim, não, quero só pra mim. O cara, ele montou o salão dele lá e ele segue com a clientela dele, entendeu? Entra mais ou menos aquilo também dos balões, que eu comentei com você. O planejamento, né? Será que era isso que ele queria? Uhum. É que nem, por exemplo, às vezes você tem um filho
indesejado, né? Mesmo que você tenha a relação de um modo, de certa forma, preventiva, que nem a gente fala, mas, por exemplo, digamos um casal que está casado, tudo certinho, mas não usa preservativo, mas na hora por exemplo, da relação, eles não executam a ponto de ter a fecundação. Mas existe uma probabilidade já constituída, existe um estudo que mostra essa probabilidade que pode ser que seja engravidado. Então, se você não tem o planejamento de você não ter o filho e você está mantendo um risco, mesmo que seja abaixo disso acontecer, ele acaba sendo que nem aquela questão do cachorrinho que tinha a família ali que brincava com o cachorrinho que ele ia espantar um jacaré. Não sei se você viu. Aí a pessoa chega ali e ficava brincando e o jacaré se espantava quando eu vi um cachorrinho e ia embora. Mas um dia, filho, o jacaré veio e acabou e pegou o cachorrinho. E a família falou, tem um risco. Então nós estamos falando de risco, nós estamos falando de probabilidade. Né? É igual as pessoas falam, por exemplo, das profecias bíblicas. Né? Você ter mais de 40 profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, que profetizam desde Gênesis até Malaquias, todos aqueles livros das escrituras hebraicas, você tem ali uma série de probabilidades. Ela ter sido escrita, né? Vocês sabem, por exemplo, quanto tempo que a Bíblia demorou para ser escrita do começo ao fim? Vocês não fazem nem ideia? Eu tenho um problema de tempos dentro da Bíblia, mas o tempo de escritura da Bíblia. Também. Ela foi escrita num período ali, começando por Moisés, terminando em João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, um período de aproximadamente 1507 anos. Eu só tenho que verificar se é 1500 ou 1607 anos. É porque Moisés começou ali já contando a história ali, né? E Lá do passado. passado. Lá do passado, e depois Deus já foi dando a visão. Toda a escritura seria como uma carta psicografada, né? Então ela vai fazendo todo o remonte da profecia da vinda do Cristo. Todo o objetivo era para que ele viesse e fizesse o que ele fez. Então você vê que quando ela termina, né, ela dá a designação que desde que a pessoa tenha a premissa de ser obediente, porque Deus ele prefere antes do sacrifício a obediência. Um dos maiores sacrifícios que as pessoas podem exercer é o sacrifício do fruto de lábios. Então, quando você se treina para falar bem, para você pregar bem, automaticamente você começa a fazer o que bem? Você começa também a vender bem. Você começa a palestrar bem. Saiu esses dias atrás aí um palestrante que ele fez uma palestra que ele ganhou bilhões, 50 bilhões. Ele mesmo declarou que ganhou por conta de uma palestra. Então, existem aquele negócio, ossos do ofício, né? Uhum. Então, quando você mira uma coisa, que é o lance lá de colocar em primeiro lugar, né? Vê o professor que pede para colocar as bolinhas de tênis, depois colocar as bolinhas de gude, depois os grãozinhos de feijão e a areia. Mas veio o outro antes que colocou primeiro a areia, depois as bolinhas, não coube. Uhum. Então, se você colocar na ordem certa, cabe tudo ali dentro daquele recipiente, ou seja, deixando a parte espiritual bem alinhada, você vai ter inteligência emocional, você vai saber discernir as intenções das pessoas que estão vindo se relacionar. Você vai conseguir ter seu você, autocontrole, né, ali do seu ambiente. Autocontrole do seu autoambiente, porque vão te pressionar para que você fuja desse equilíbrio, né? Inclusive, uma das faltas do Espírito Santo é a falta de equilíbrio. Porque os frutos do Espírito Santo, entre eles que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, é o autodomínio, né? O autodomínio. E você saber fazer, que nem você falou da fala, você falar, mesmo que você tá ali na situação difícil, você se manter positivo, né? Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Entendeu? Porque é que nem que a gente comenta, o mesmo sol que nasce pra mim, nasce pra você, nasce pra ele. E aí você para pensar que nem agora, a gente mandou um vídeo pro MCIE, que foi o que me abriu a porta lá na comunidade do Jardim São Savero, atrás do nosso querido zoológico, né? Tantos animais bonitos, tanto zelo que eles cuidam lá. O pessoal ali da região ali do Jardim São Savero recebeu o Indústria para Favela com muito carinho, com muita atenção,
Porém, agora a gente está na fase que não, são progressos. Você, por exemplo, não vai chegar numa comunidade do nada, vai chegar e vai deixando o produto, mas o que você quer com esse produto? E outra, qual a finalidade disso? Aí entra a questão da resignificância, que foi aonde eu aprendi com o Iê, por exemplo, ele é órfão. Qual é a possibilidade que a gente daria para uma criança de 8 anos com suas filhas? Desculpa, você passou agora maior trabalho, tanto espiritual como carnal, né? Na questão da sua filha, né? Quantos anos ela tem? 12. Imagina ela ficar agora órfã. Não ia ser mais difícil para ela? Tanto que você vê que Jeová Deus ele tem um cuidado especial com os órfãos e os pequenininhos, né? Mas não é só pequenininho, né? A gente fala o órfão mesmo, porque até mais adulto a pessoa sofre problemas se ela não tiver um pai ou uma mãe. Os órfãos, eles devem... Filho, que nem você é pai, seu filho tiver 60 anos, você não vai cuidar mais dele? Lógico, continuar ali lá da lá. Então a Bíblia fala de órfão, a Bíblia não fala de idade, ela fala de órfão. E ela fala também de quem? Das viúvas. A viúva, mas então a moça nova que casou, só porque a viúva, então só tem viúva velha? Desculpa, uma pessoa mais idosa? Não tem uma viúva mais nova? Então a gente tem que olhar e ver que Jeová Deus ele quer ajudar o povo. Por exemplo, você vê lá as leis como por exemplo a lei do estrangeiro. Não era para você lascar o cara, você fazia a colheita e você deixava aquela rebarba ali, aquela marginal, para eles respigarem, que foi quando foi Ana que foi atrás dela, né? Que Ana seguiu a sogra, né? E ela foi chamada de feliz porque ela seguiu ali, seu Deus será meu Deus, e ela estava colhendo ali a colheita do que a lei exigia deixar aquele tanto. Você vê que as nações não eram somente 13 tribos, eram 12 tribos que trabalhavam para dar os 10% para a 13ª, que seriam os levitas, que são aqueles que trabalhavam dentro do sacerdócio, cuidando da parte da adoração, dos holocaustos, espiritual. Você vê, por exemplo, higiene básica. A gente fala de higiene básica, que é o antagonismo que a gente fala entre autoestima para você ficar bem, querer estar disposto de enfrentar as batalhas e não se suicidar, e não cometer o suicídio, como tem a questão do Setembro Amarelo, se eu não me engano, né? E a gente tem aí inúmeros casos, né, de síndrome de borderline. Você mesmo já me relatou, acho que isso você já deve ter relatado em público, que você chegou a tomar o chumbinho para cometer o suicídio. Naquela visão você estava pensando que era daquele jeito. Deus restaurou a sua mente. Você já entende que eu achava que Deus não ia me curar, que minha vida acabou ali, não tinha mais solução. Não tinha solução. Hoje eu tô aqui. E no mesmo dia que você estava ali tentando arrancar a sua vida, foi onde Deus acabou permitindo que a sua mãe se fosse. Isso, recolher minha mãe. No fato, a Bíblia diz que, né, o corpo volta ao solo e o espírito volta para Deus. É meio que como se fosse algo automático, mas ele sabe, que nem Jesus soube quando saiu lá o espírito da roupa dele, né? Então, você percebe que na questão da higiene pessoal, desde lá da nação de Israel, por exemplo, já tinha ali uma regra que quando o hebreu ele estava ali dentro do acampamento e ele estava com a dor de barriga ou estava com um problema ali na barriga, ele tivesse que fazer as necessidades fisiológicas, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que sair fora do acampamento, pegar um tarugo, uma pá, cavar um buraco e enterrar as fezes. O que a gente vive hoje dentro de São Paulo, nas marginais no Rio Tietê? São Paulo jogado ali em céu aberto. São Paulo inteiro, não vem falar para mim só de favela. Quando eu vinha lá de Londrina, né? Eu chegava aqui na cidade de São Paulo, cara, a gente já sentia o ar diferente, o cheiro fétido. Já saiu estudos que o ar de São Paulo é como se você fumasse X números de cigarros por dia. Aí entra já a questão do saneamento básico. Sem o saneamento básico, como que a sociedade vai ter a higienização? E não é culpa de um governante do outro. Coitado dos caras, culpa um governante, culpa outro. Ah não, o cara roubou. É outros 500. Tô falando assim, a culpa não é só dos governantes. A culpa não é só do governante. A culpa é do ser humano não reconhecer desde lá do começo que o que é de Deus é de Deus. O que é nosso é nosso. E até mesmo a educação. A educação, porque esses dias eu tava indo embora lá na Atlântica, o cara me saca do carro uma garrafa de 600 de coca, ele tomou e jogou. E aí o quê? Vai ter na sexta-feira, isso na quarta, na sexta-feira vai ter o alagamento, ele mesmo vai criticar o alagamento.
E vai falar Mas o que é que culpa ele dos esqueceu, governantes. pô, eu joguei a garrafa ali e o cara pensa, mas é só uma garrafa. E esse patch, se fosse direcionado certinho, ele não precisava nem estar, ele não precisava entrar em contato com a o lixo, natureza. com o lixo residencial. Ele poderia ser picotado, moído e extrusado e injetado de novo. Uhum. E virado um Gerar isso recipiente. aqui, né? Uma E embalagem gerar uma nova. embalagem. Tanto que dentro do Indústria para Favela, a pessoa compra hoje, vamos supor, um kit desse aqui por R$40, ela trazendo a embalagem é 40% de desconto. Porque é uma embalagem retornável, igual o exemplo da Coca-Cola. Uhum. O exemplo da Coca-Cola. Legal. Ah, mas não, eu não consigo trazer a embalagem de volta. Então, compra já um e manda a embalagem só para nós. Ah, não dá. Então, guarda só a embalagem pra gente. Mas A gente depois você pega e eu já. picoto. Embasamento, né? Que fala, né? Pra você Não, a colocar o pessoa não produto quer dentro. ajudar. Então, Uhum. também porque vai mudar o hábito dela, a rotina dela, ela já tá atrasada, ela também já tá desorganizada, já é tudo meio desorganizado. Mas se a gente conseguir mostrar efetivamente que ela vai economizar um dinheiro legal, pode ser. Principalmente quando mexe no seu bolso, né? Quando mexe Mexeu no seu bolso aí é outros toca o 500. coração. Lógico. Entendeu? Às vezes a pessoa não tá nem aí, mas mexeu no bolso dela. Mexeu no bolso dela. E aí você tá falando de uma economia que nem a gente falou, a cada 10 dias, quanto de dinheiro não vai pelo ralo? Verdade. Então. E Érico, como que foi essa sua ideia de pegar a Big Beauty e fazer essa inclusão dentro das comunidades, a parte social todo? Como que nasceu esse projeto no seu coração? Isso tudo aí eu devo a minha parte espiritual. Porque sempre eu aprendi com os meus pais, independente do que quer que seja, se você não gosta da minha ideia, se eu cometi uma falha e você não me perdoou, ou se eu não gostei de você, que eu achei que você me magoou demais, eu não quero mais nem trocar ideia, que não é o correto é a gente perdoar, mesmo que qualquer coisa ruim veio, a gente tinha que ser generoso, porque a generosidade levaria ao perdão, levaria o olhar de querer entregar, levaria aquela felicidade para tirar a tristeza que Jesus falou que há mais felicidade em dar do que há em receber. Então sempre, é legal no cosmético você chegar e você vai levar um presente assim e falar, ô César, toma aqui, ó. Que nem, ó, esses kits que estão na mesa, César, você divide entre você e o parceiro ali, como é que é o nome dele? Luiz. Ó, Luizão, um abraço aí, ó, você escolhe, eu vou deixa o maior para ele e esse outro menor. Esse kit aqui eu posso sortear com os nossos telespectadores? Pode sortear. Aí, ó, galera, ó, vamos sortear aqui, ó. Você compartilhar aí, a gente vai fazer um esquema da hora pra vocês, beleza? Maravilha. E aquele ali, ó, você pode levar pra você, que eu já tinha te deixado aquele outro lá. E aí é o que eu posso deixar agora, que nem, por exemplo, eu tava vindo numa sequência de doações. Agora eu já tô percebendo o seguinte, no meu progresso da minha montagem de estratégia da gestão deste negócio, que ao invés de que eu faça a doação, eu agora, com já a confiança que a comunidade e a favela está depositando na gente, a gente possa montar os PDVs. PDV é como? Se eu quiser ter esses 3 kits, ela já faz um dinheiro. Aqui ela ganha 20, ali ela ganha 4 e aqui ganha 10. Então 20 com 10 com 4, ganha 34. Numa remessa ela vende esses 34 e aí ela já vai, na mão. pum, O que eu compro com 34 reais? Aí eu vou começar a fazer os cálculos. Aí entram as planilhas, aí entram os... como é que é o nome do... Os PowerPoints. Aí você... mas eu posso ter um container? Pode. Eu posso ter um trailer? Pode. Eu posso ter a loja da indústria e montar uma fábrica? Pode. Eu posso pegar uma fábrica já existente e transformar numa indústria? Pode. Eu posso fazer uma lojinha, um quiosque, eu posso fazer uma bicicleta cargueiro, eu posso fazer um carrinho. Você pode fazer o que você quiser, pô. Acabou. Vai dar sua força de vontade, de vontade. Você pode levar na mochila? Pode. Você pode levar na mão? Você pode levar numa sacola? Posso fazer uma sacola com o meu nome? Na sua caminhada, né? Você sair em porta ali vendendo seus... Na mochila vendendo seus kits. Eu posso fazer minha própria marca? Eu posso fazer o Indústria para Favela, ele surgiu para estimular a pessoa, que nem agora, por exemplo, o Robertinho. Vamos falar agora dele aqui, ó. O Robertinho, ele evoluiu como estagiário, a sócio de um salão, a dono único, a dono de 2, 3 salões. Agora você acha que não compensa para ele ter a própria marca dele ou que facilite o salão, mesmo que ele não use o mesmo nome do salão, mas que ele faça uma parceria com outro para ele não sangrar nessa sozinho, ele pegar e fazer uma marca
com outro sócio, ou ele mesmo que seja, ou um negócio de família, eu não sei como ele vai gerir, mas ele fazer uma marca que seja mais exclusiva para o salão e o salão possa ser o próprio embaixador da marca. E outra, ele já tem o potencial dele nem precisar de sócio. Ele Nem seguir a precisa marca só dele. seguir a marca Acabou. dele. Correu. É. E a gente como... mas é o que eu falo, é o progresso, né? Vão vindo as consequências. Então, Às vezes ele pode falar, não, ó, eu tô tão ali estreitado com ela, eu vou ter a minha própria marca, mas eu também vou vender a Ecobelly, por exemplo. Ele pode decidir fazer um multimarcas, por exemplo. Não se sabe. Pegar Entende? várias coisas quem diversificadas, sabe, né? quem sabe o meu próximo passo é ter a minha própria marca, né? Aí, E eu, como um bom investidor, já pensei nessa possibilidade. aí, tá vendo? E outra, com o que você aprende com Indústria para Favela, Robertinho, o mais importante é o seguinte, se você não gostar do que você está tendo com a gente, você vai para outra fábrica. Essa é uma possibilidade muito remota, muito difícil de acontecer, porque... Mas dá uma garantia, porque hoje... Já tô com ele, já tem um tempo. Na verdade, não sei se você sabe, mas para eu ter a Ecobelly dentro do salão, eu fui relutante durante um ano. Porque a gente que trabalha com salão e confia nos produtos, a gente confia naqueles produtos. Aí chega algo que um vendedor fala, Algo novo, né, isso para aqui, você ó, colocar. muito bom. É assim, não é de imediato, é bom, então vou querer ter aqui. Não, primeiro a gente vai estudar, vai conhecer, vai pesquisar. Ah, mas eu nunca vi essa marca, você vai passar no meu cabelo, eu vou ter algum tipo Isso, de e problema. Foi ali, ó, praticamente um ano de conversa. Demorei. Mas quando eu usei, eu me arrependi de não ter começado aquele um ano atrás, porque realmente o que o produto ele me entregou, ele foi além das minhas expectativas. O que eu usava era muito bom o que eu usava. Só que eu poderia ter algo melhor para o meu cliente e eu demorei para ter. Mas depois que eu tive, por isso que eu falo, eu acho assim muito remota eu começar a usar, fabricar, produzir, ter. É que o domínio que você vai ter vai ser de formulador. Então, por exemplo, você vai aprender a formular. Se você falar, mano, não gostei dessa fórmula, não vai ser mais Érico, Ecobelly, não vai ser mais sua marca, não vai ser mais nada, tio. Vai ser você que vai falar, eu não gostei dessa fórmula. É esse o nível intelectual de progresso que você vai chegar. Eu vou deixar isso aí vir. Eu não vou Entendeu? esse momento vir, entendeu? Vou aproveitar esse momento do... Você vai aproveitando as oportunidades que tem, no sentido de que até chegar nesse momento você vai ter que aprender. Não tem outra forma se você não aprender. E existe a método para aprender. Eu já tenho no meu coração o que eu quero. É. Eu quero um dia estar com você no evento lá Com a sua da marca, Beauty, seu né? stand, né? da Misturado lá, lá. e nós eu estar do seu lado ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Eric. A Hair Brasil. É todo A ano tem essa Hair feira. Brasil, cara, ela atende Tá no meu coração. primeiro semestre. Meu, foi lindo agora o que a gente fez na Hair Brasil. A Beauty Fair atende o segundo semestre. Outras feiras estão, né, chegando também. E a gente sabe que a internet ainda é o maior meio de divulgação, mas você tem o seu tete-a-tete ali, né? tem o É que nem eu tete-a-tete comento fundamental. com o Luiz. Eu sou muito assim ainda dessa parte assim do panfleto. Manja? Essa divulgação do panfleto, o físico ali. Não só, lógico, a internet hoje é o campo aberto para tudo, né? Mas você chegar ali com o seu panfleto, né, de porta em porta, você também ainda continua ganhando. E participar de feira é top, meu. Quando a gente participava das feiras de música. Eu gosto penso dos muito artistas, numa né, ação velho? dessa. Top. Você ter seu stand ali, nossa, ver a galera chegando, vendo seu produto ali, conhecendo. Só que no nosso segmento era entrevista. A gente fazia entrevista ali com o cara ao vivo. Entendeu? Nossa, é diferente. Ó, já vi vocês lá no stand, a gente fazendo entrevista ali. Você pegar um artista que aparecer ali, a gente entrevistar o cara no seu stand. Ali já dá um boom também pra você. Se o artista ficar feliz em fazer, porque também se a gente faz isso e o artista usar a minha imagem e não se sentir bem, o efeito dá rebote. Então tem que ser uma coisa conivente, que nem, por exemplo, a CUFA, ela apoiou o nosso projeto. Então a gente recebeu o apoio. Se eu fizer hoje algo errado, eu vou perder esse apoio. Entende? Mandar um abraço pro GDS aí, também faz vários trabalhos na CUFA. O Roberto teve a oportunidade de conhecer o GDS. O cara tá fazendo altos trabalhos aí na região de Suzano. Até teve agora futebol da favela, alguma coisa parecida. Foi domingo passado. Taça das Favelas. Ele que tava ali na organização com os caras. Meu, abração, parabéns pelo seu projeto aí.
Maravilha, um abraço a vocês. Tem lá, você tem, por exemplo, teve a Fenox, que é a empresa que faz toda a parte das máquinas. Nós tivemos o apoio da Ecos do Meio, uma jornalista que faz parte de um grupo de jornalistas. A gente teve apoio da Academia de Barbeiros Black Saris, que ensina essa parte da barbearia. O Robertinho conseguiu dar um apoio lá para nós. Ele passou também por um momento, né? Você passou um dia lá, não foi? Foi 2 dias, né, que você conseguiu ir lá, mesmo com toda a situação que você passou, super desafiadora. E a gente conseguiu colocar um sistema de produção de invase dentro da feira. Embora já tivesse tido algo similar em outras feiras, né, na Hair Brasil, que é a principal desse primeiro semestre do ano, de início, quando começam as movimentações após aí o carnaval, a gente foi pioneiro em levar esse sistema, montar uma indústria, tinha um reator, tinha uma bomba de transferência, tinha uma cuba, tinha uma envasadora, a esteira, a inkjet, a máquina de caixa e saiu o produto pronto ali. Legal. Esse produto depois Top. voltou para a fábrica, né, e foi devidamente reutilizado, mas a gente conseguiu fazer a simulação do produto lá no dia, a gente conseguiu também mostrar os produtos prontos, acabados, e se a pessoa não tivesse a oportunidade de poder, nesse momento agora, fabricar a sua própria marca, ela tinha pelo menos a oportunidade de sair com alguma coisa pronto ali, motivada nessa ideia do empreendedorismo. Entendi. Então, galera, é isso aí. Você vê, você está tendo uma aula aqui de empreendedorismo, também uma aula de como você fazer sua parte social dentro da sua comunidade, nem que você não more na comunidade, mas aí você já está fazendo aquilo que Deus deu para você fazer, né? Além de você levar a palavra e você fazer aquela parte que é o fundamental, amar o teu próximo. Conseguir fazer, e também falamos aqui de perdão. Tem muita gente que às vezes tem essa parte difícil, né, de você perdoar, é muito difícil você liberar. Eu acho que uma parte dessa questão de liberar perdão é complicado. E outra, você não precisa, você liberou perdão ali, não é porque você liberou perdão que você tem que continuar o seu negócio, você conviver com aquela pessoa. Você perdoou, liberou ali, acabou, você segue sua vida, a outra pessoa segue sua vida. Não, Érico? E pode ter também o perdão de você voltar ao convívio, entendeu? Você pode ter o perdão que você não precisa conviver ali intimamente, até porque a pessoa ela já está em mudanças, inclusive são mudanças boas, mas ainda não atingiu aquilo que você quer para o seu progresso, e aquilo vai acabar te atrasando, e por uma série de fatores você não quer conviver com a pessoa, mas você não deseja mal, se precisar de uma cesta básica, uma ajuda para levar no médico, precisar de qualquer coisa, você vai estar ali pronto para socorrer. Agora tem o perdão que você pode perdoar e perdoar de verdade, e voltar a conviver com a pessoa, passar a borracha mesmo, né? Que nem a Bíblia fala que Deus ele transforma o vermelho escarlate em branco como a neve. Né? Imagine quantas mancadas a gente, né, dá com Deus, né? Imagine quantas mancadas no dia a gente dá com Deus, e mesmo assim ele fala assim, não, filho, eu tô aqui com você, você tem a sua salvação eterna. Acabou. Lógico, ele não tem um controle das suas atitudes, mas ele tá ali te perdoando. E isso é algo sério na nossa vida. Você imagina, né, do ponto de vista de Deus, se a gente fosse ter o ponto de vista dele, porque fala-se muito hoje em ter empatia, mas vamos falar sobre o ponto de nós como seres humanos, mesmo que nós somos infinitamente nada perante a Deus, né? Totalmente falhos. Mas nós podemos ter empatia por ele. Imagina ele, vamos supor, de ter que ter destruído a população no dilúvio. Ou imagina, aí tem os que não acreditam em dilúvio. Então, já vai para a parte que... Os que acreditam em ciência, na questão da evolução das espécies, como Charles Darwin e outros, eu, na verdade, eu tenho mais... eu fico com mais pena de quem pensa dessa forma, porque daí realmente o negócio seria, para mim, do meu ponto de vista, Érico Bito falando, ficaria mais vazio ainda. Da forma, do ponto de vista de pensar de um design inteligente vindo de um criador que criou tudo. Você pega que é tudo perfeito, né? Que nem você comentou aqui, né, da parte da gravidez. Caras, né, tipo a gestação ali e tal. Veio aqui a nenenzinha, que bonita. Eu lembro quando minha filha nasceu, eu tinha até medo de pegar ela no colo de machucar, né? E aí você vê agora a gente aqui tudo grandão, né? Fortão, já velho, barbudo. Você vê a criação como é perfeita, né? Bonita. O organismo, né? As suas células, assim, tudo... Meu, é top. Você lembra quando que Jeová Deus deu
a punição para a mulher por ela ter enganado, por ela ter ofertado do fruto para Adão e Adão ter comido, ele falou assim, aumentarei as dores de parto, né? Então você vê uma mulher que tem filho, porque tem várias mulheres que não conseguem ter filho por N motivos, mas as mulheres que conseguem ter filho e que ainda conseguem ter o parto natural, elas conseguem ter as dores muito parecidas com as dores. Tem umas que falam que não tiveram dores, né? São raras, mas as que têm as dores, porque também tem as que não tiveram dores, mas as que têm as dores podem ter tido o privilégio de, mesmo na dor, sentir um pouquinho do que era o fato de Jeová Deus ter sempre existido, que a Bíblia diz que ele nunca teve princípio e nem terá fim, ele é de eternidade a eternidade, e num dado momento ele ter produzido Jesus Cristo, a sabedoria, o princípio, com dores de parto. Diz que ele fez Jesus de modo que ele foi o primogênito e o unigênito de toda a criação. Então, de todos os seres criados, inclusive os anjos, sejam os querubins, os serafins, os outros descritos na Bíblia, ou as constelações, céus, terras, homens, animais, tudo que se move no ar, na mar, na terra, não chega perto do que Jesus foi para Jeová em termos de criação. Porque a Bíblia descreve que ele foi o primogênito, que é o primeiro e único que foi criado só por Jeová. Jesus só foi feito por Jeová. Depois, tudo que ele criou, diz que foi junto com Jesus e para que se cumprisse tudo nele. Mas para a honra e glória do Pai. Ele não dá essa glória a ninguém. E você vê que nem Jesus usurpa em querer ter essa glória. Glória para ele. Agora é para ele, porque ele sabe que essa glória é só dada a Jeová. E isso aí você tira ali do momento da crucificação também, né? Ele tinha todo o poder ali de só olhar assim e tirar o filho dele daquele sofrimento. Isso aí. Entendeu? Exatamente. Mas se cumpriu o propósito, porque Deus teve que ser justo, né? Onde a balança, né, estava pesada erroneamente e a gente não tinha um direito legal porque um outro filho alegou uma situação que ninguém servia a ele por desejo, se não fosse os desejos egoístas. E fica muito claro isso lá na linguagem de Jó, né? Quando Jó ali tá perdendo tudo. Tá perdendo tudo. Quando ele passa a primeira vez, fecha a conta e passa a régua da reunião. Mas na segunda reunião, aí o diabo já pega e fala para todo mundo: é por acaso que toca nele e tudo que o homem tem ele dará pela sua alma. Aí ele não fala mais de Jó. Até então estava se tratando só de Jó. Ele fala do ser humano ali. Ele fala do ser humano em geral, que qualquer um que se tiver a dor na pele mesmo, ali pisou, a pessoa larga, que é a tortura. Por isso que Jesus morreu do modo como morreu, torturado. Do modo, totalmente doloroso, torturante. E é onde a gente vê mesmo, né? E, igual você passou a sua situação, imagine eu e você, que somos pais, né? O Érico falou que ainda não tem filho. Imagine, né? A gente cuidar ali das nossas filhas, tudo, e a gente vê ali, ela saber que ela vai acontecer um negócio ali com ela, um negócio pesado mesmo, uma morte. Imagine a gente vivendo o hoje. E aí você imagina Deus olhando lá de cima o filho dele dali. E aí imagina ele agora, sabendo que ele tem que acertar as contas de novo com a humanidade, passando pelo que ele passou ali no dilúvio, só que agora a Bíblia chama esse evento de Armagedon, e ele dizendo que esse evento tá para chegar e tem alguns sinais que precedem a esse evento, e ele ter ali 4 anjos segurando o dia dessa ira, para ele chegar e executar, né? Então a gente vive esse momento. Então, o momento da gente buscar a Deus, embora... porque a relação espaço-tempo é muito diferente para nós como para Deus, né? Porque você vê que um dia para Deus é igual a 1000 anos para nós, né? Você vê que, por exemplo, se você fizer essa proporção matemática de um dia para Deus igual a 1000 anos, quanto tempo que nós já estamos falando hoje? Já daria quase, já beirando uns 200, 300 anos se fosse do ponto de vista de Deus, se nós fôssemos deuses. E as profecias estão aí. Mas nós não somos deuses, né? Nós somos filhos dele, no sentido de que nós temos uma semelhança. Nós não dependemos de ar, de água, de alimentação, higiene básica. Nós dependemos de uma série de situações para estar vivos, que nós vamos nos amoldando conforme o passar do tempo para poder chegar. Nós não somos espíritos. Né? Embora tenhamos um espírito, mas ele está preso dentro de uma carne, onde esse espírito, embora está ansioso para fazer acontecer, mas essa carne aqui, é fraca. Então é onde a gente tem que se apegar nele. Por isso que eu falo, independente do que você faça, que nem esses dias atrás
ficou uma discussão se Deus não abençoasse, tá? Mas a questão é, se Deus não abençoar, é em vão que os trabalhadores trabalhem arduamente nele. Esse meu projeto Indústria para a Favela, pode jogar ele fora, tio. Se ele não for funcional e não agradar os propósitos de Deus e não honrar no Agregar na final vida do o seu nome próximo, dele né? e não agradar na vida do joga ele projeto fora, porque ele não é um projeto religioso, como eu falei, Uhum. não é um projeto político, sou eu que estou fazendo como empresário, embora eu tenha a minha fé, né, que é o jw.org, que a gente traduz a Bíblia mais de 8 vezes do que o Google traduz ele mesmo. Então o Google traduz hoje 132 idiomas. 132 A e gente lá traduz lá 1077, 1077. são os escritórios remotos de tradução. Então você vê lá quem trabalha nessa obra não paga nada para trabalhar, tudo que eu falo pertinente a essa obra não envolve dinheiro. Agora aqui não, aqui é dinheiro. Aqui é negócio, pô. Aqui é business, fazer as pessoas aprenderem a negociar. E com uma coisa boa, que é de limpeza. Porque quando você tem um problema pandêmico que é originado, por exemplo, da falta de higiene, você não afeta só a classe pobre. Isso afeta Na pandemia morreu quem aí, sociedade Robertinho? inteira. Quem que morreu na pandemia? Pandemia dos grandes famosos ou no geral? os famosos. O cara que tem bala na agulha, não tudo. escolheu. Morreu Não teve trilionário, escolha, não teve escolha. bilionário, Morreu morreu médico, morreu. Uhum. E assim, teve casos que foi a família inteira. família inteira. Família inteira. Teve casos que. Eu tive parceiros meus que ficaram entubados por meses. Assim, ó. Meses não, vai, 1 mês e meio, 40 dias, 40 e poucos dias. E nós celebramos o retorno da pessoa de volta, porque a pessoa ficou entubada. O pânico vivido. Isso tudo é por falta de higiene básica. Então você vê que Jeová ele escreve o manual da vida e as pessoas não seguem. Por exemplo, vamos falar do sexo. Hoje o sexo, a imoralidade sexual, a fornicação, adultério, homossexualismo, seja lá o que for que você quiser colocar, é a coisa que mais encanta na pessoa para que ela se seduza a cometer um pecado e se desvie do caminho de Deus. Quem que criou os órgãos genitais? Quem que criou o orgasmo? Quem que criou o romance? Quem que criou a alegria? O tato? A audição, a visão, o paladar, o olfato? Quem que criou tudo? É Eles só preferível, fizeram o enfeite ali, né? é Pra... preferível adorar uma criação do que o Criador? É só inverter o papel, pô. Uhum. Então, hoje em dia, você idolatra mais uma criação do que o Criador. Isso que não pode acontecer. Na verdade, você não pode adorar ninguém nem a nada antes do que a Deus. Então, essa é a nossa luta. Mas isso não impede de sermos falta de higiene ou de ver o lado das pessoas que estão passando dificuldade. Que nem lá na favela, a pessoa chegava para mim e falava assim: pô, Ericão, as pessoas estão passando fome, meu, você está deixando cosmético? Mas vinha os carros com as cestas básicas. E não estava vindo alguém pedir a alimentação para mim. As pessoas estavam sendo assistidas com a alimentação. Mas ele usou a prerrogativa de que já não estava, que já não é verdade. Mas ele queria usar um lado antagônico. E você já chegou tá vindo com cosmético, por que se todo mundo vem com alimento? Vamos dizer assim, essa seria a conversa. Porque o cosmético, ele vai ter essa questão da higiene, da limpeza. Você quer seu filho limpo. Como você vai fazer o alimento para sua família com as mãos sujas? Sujo. Você quer você tá limpo. Você consegue ficar 1, 2 dias sem tomar banho? Se você ficar, aí é um indício que a pessoa não tá tendo doente. um autocuidado, não tá tendo uma autoestima. A autoestima dela tá baixa, ela tá propensa a essas doenças. E você ainda chegou com uma outra proposta, além da pessoa se manter com a sua saúde ali, a sua higienização, chegou com a proposta daquela pessoa. Ah, é porque mora na comunidade e tal, o cara não pode crescer de vida já para você, o cara empreender a sua... fazer o seu empreendimento. Dá Né? pra ver que o exemplo que você deu, se a pessoa tem 3 kits aqui, ó, por que ela não tem comida? Não tem comida por quê? É porque ninguém tá dando ou porque ela não tem dinheiro para comprar? E com 3 kits aqui ela consegue ter o almoço ali da família, vendeu, empreendeu. Então, ensinar a empreender é melhor do que você toma aqui comida pra você. A pessoa vai comer e amanhã vai esperar comida. Mas se a pessoa... Caixa de ovo. Se a pessoa, se eu vender, eu tenho comida pra semana. Não preciso esperar a pessoa trazer comida um dia. É aquele lance, saber filtrar. E isso que é o que vai ficar claro. É que nem vai ficar claro o joio do trigo.
vai ficar cada vez mais claro, o joio do trigo. E aí vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai amar, odiar e vai ter gente que vai amar. Aconteceu comigo, uma pessoa, um amigo meu, precisou de um dinheiro emprestado, era coisa de R$ 100. Aí eu, tá bom, faço o Pix aí, prestei R$ 100. Tal dia eu pago pra você, não, beleza. Aí deu tal dia, eu tive minha questão particular lá com a minha filha, eu não cobrei ele e tal. Aí saí daquela situação, aí passou uns dias, ele não falou nada, eu falei assim, e aí, aquele lá que você pegou, tem como voltar? Ah, que eu tô sem condição, não sei o que, não sei o que. Falei, tá bom, eu sou empreendedor, então eu vou te ensinar. Eu tenho uns kits aqui que se você vender os kits, você ganha o dinheiro e você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Me paga o que você quiser. Não, manda pra mim as informações, as fotos que eu vou oferecer. Eu ofereci kit pra ele vendeu e me pagou com dinheiro desse kit que ele vendeu. Mas deu certo. Deu certo. Então tem. Você ajudou a pessoa, pô. Você não Então, destrói a pessoa, então, né? É que nem aquele cara que perdoou lá não sei quantos denários lá e o outro lá não perdoou o outro. Não, o Érico, se for no pensamento assim, não, enquanto ele estiver precisando, eu vou estar dando dinheiro, vai ser difícil ele pensar em ganhar o dinheiro para pagar o que ele deve. Mas se eu ensinar ele, pega o que você... muda de pensamento, ó. Eu tenho uma condição que você vai ganhar um dinheiro para você pagar as suas contas e ter o seu dinheiro. Ele acreditou. Só mandei informação para ele. Sabe qual foi o investimento dele? Foi 0. Na verdade era menos 100. Era menos 100 porque ele me devia. Tava no negativo. Ele tava no negativo. E a partir do negativo, eu mostrei para ele. Lógico que eu acreditei nele. Tem a questão que a gente precisa também acreditar, né? Na pessoa. Só que em vez de eu dar mais dinheiro para ele resolver as contas dele, então eu vou te ensinar. Pega esse kit que vende e eu vou abatendo da sua questão. Beleza? Beleza. E tá muito bem. Acabou. Hoje tá bem. Não deixar a gente sair dessa situação. Essa situação da gente poder sempre ter isso que entra com a generosidade. Outra pessoa, já tinha falado, você não me pagou meu dinheiro no dia que eu mais estava precisando, com problema com a minha filha, já ia causar toda uma situação de problema e atenuar, mas o problema você foi ali, ajudou o cara, empreendeu, que Deus te conserve, que você possa estar sempre assim, velho. E com seu psicológico já alto, né? O emocional totalmente, já ali totalmente debilitado, né? Que a situação que você passou foi complicada. Que, jamais eu imaginei que poderia passar. Eu nunca pensei que eu passaria por essa situação da minha filha estar mal a ponto de ir para UTI, sofreu uma parada cardíaca. Entubada, né? Ficou entubada. Os médicos não sabiam dizer o que seria da vida dela depois que eles viram que teve um progresso de melhora, porque no momento que ela teve a intubação e a parada, na sequência da parada, os médicos já chamou a família. Já acha, despedir, fora ainda o outro passo da sequela. Então, os médicos acreditavam o seguinte, o tempo dela vai ser curto, eles não acreditavam em sequela. Pela situação que ela passou, os médicos chamou a família e falou assim, fica junto dela aí, o que vocês podem ficar, porque nós ficamos, oramos, ungimos, louvamos, acreditamos. E o médico falou, o que a medicina me ensinou, eu apliquei nela. O que o hospital tem para oferecer é isso aqui. É os limites. Mas Deus... ela querer e a fé de vocês. Assim, ela quer e a gente tem fé. E no dia seguinte, exatamente, foi à tarde, 4 horas da tarde. 8 horas da manhã, quando eu cheguei lá, 7 horas da manhã, quando eu cheguei lá, o médico já falou, eu não sei o que aconteceu, mas ela melhorou significativamente. Então, agora eu preciso fazer um exame de tomografia para saber o grau de sequela que o cérebro sofreu. Porque oxigênio. Ontem eles não queriam nem saber de grau de sequela, porque para eles era o fim. Mas ela melhorou, aí eles ainda veio com a ideia de que vai ter um grau de sequela aí pelo tempo que ela ficou de parada. Mas você já sabe que ela já está normal. Não, então, aí o que aconteceu? Ela para eles poderem fazer esse exame, precisava desligar ela de alguns equipamentos. E ela estava com 10 medicação correndo 24 horas. Pesada ainda. Conforme foi melhorando, entrava pelo pescoço, aqui, uma central, eles chamam de central, entrava pelo pescoço. Como foi melhorando, foi diminuindo, que conseguiu tirar ela, tá ali de dentro, e levou para fazer tomografia. Fez a tomografia, o médico ficou esperando na porta, enquanto a gente voltou pro quarto, ficou esperando na porta o resultado.
E a gente voltou pro quarto, o pessoal que cuidava do coração tava lá, porque o coração dela tava funcionando 30%. Meu, a doutora mediu de novo, trocou os equipamentos que ela não estava acreditando, que o coração dela passou de 30 a 100% de funcionamento. Ela desacreditou na hora ali. E quando ela deu para mim parecer que era 100%, o médico já entrou desnorteado. Assim, nunca na história da medicina eu vi acontecer uma parada com todo esse tempo e o cérebro sofrer zero lesão. Zero lesão. Essa menina, ela tá. A gente só falta esperar os sinais dela. Começar a dar sinais. Uma hora ela vai começar a dar sinais. E aí foi a hora que começou. Mexer a mão, mexer o pé, fechou o olhinho, começou a abrir, tal, despertar. E hoje ela tá aqui comigo. Aqui, Tá aí, tá firmão aí do lado de fora. 100%. E você achando que Deus não é Deus. Ó, Deus aí, o milagre na vida do Roberto e da Brenda, da Fabiana, da família dele. Cara, você tá esperando o quê pra entregar sua vida pra Deus? Você não vai perder nada, você só vai ganhar a salvação eterna, firmeza? Galera, esse foi mais um podcast aí, Gospel Radical. Hoje com os empresários aqui, ó, você teve aula de empreendimento, você aprendeu a ter força de vontade para você criar seu negócio. Falamos de Deus, cara, falamos de projeto social. Meu, parabéns para vocês, que Deus abençoe a vida, continue abençoando a vida de vocês, não só no negócio, como na família. Satisfação estar te conhecendo agora, Érico, Robertinho, a gente já se conhece há muitos anos. E, Roberto, deixa seu contato, o endereço lá da Pura Vaidade, das suas irmãs. Meu Instagram é sou_Roberto Ecobelli. Lá você vai ver meus trabalhos, vai ver os produtos que eu vendo, os produtos que eu uso, vai ver tutoriais de como fazer as aplicações. O meu salão e das minhas irmãs é Vaidade. Você vai ver os trabalhos da equipe, vai ver os trabalhos de todo mundo lá. E a gente fica localizado ali na Vila Mascote, Rua Engenheiro Jorge Oliva, número 551. Érico, seus contatos. O nosso é o @indústria pra favela e o @ericobito.químico. Ali tem todo o material. Show de bola, os contatos deles vai estar aqui na descrição, na edição do vídeo. E ó, esse kit aqui, ó, você pode ganhar, hein? Vamos compartilhar, vamos divulgar. A gente vai fazer um esquema legal para ou você receber aqui no estúdio, ou quem for lá da região lá, eu entrego para vocês. Firmeza? Um grande abraço aí. Não basta ser gospel, tem que ser radical. Tamo junto.